Eu quero destacar aqui o TCC do Samuel, o primeiro trabalho de pesquisa dele, em 2021, que a gente considerou extremamente interessante e bem feito, não é? Com uma qualidade teórica. E eu queria que o Samuel falasse um pouco do trabalho de conclusão de curso dele. Foi uma missão muito... Cumprida. Sim. Foi uma missão cumprida, uma missão... Eu acho que a gente estava conversando um pouquinho anteriormente a respeito do processo da pandemia, né? Ele se deu nesse processo da pandemia e uma mistura da identificação do campo de estágio dentro desse processo, né? E o que me trazia ali para essa temática, né? A gente pesquisou a respeito do mundo do trabalho e o público LGBTQIAPN+, né? Como que a gente conseguia realizar essa interlocução, né? E qual era o papel desse público muito específico, dentro do mundo do trabalho, num contexto da assistência social também, né? E você vai se aprofundando dentro das pesquisas e fazendo recorte em que você identifica que exatamente agora o número não vou ter em mente, mas é brutal a quantidade de violência que esse público sofre relacionado ao mundo do trabalho. Seja ele vítima, né, naquele momento enquanto trabalhador, ou vítima por um trabalhador. Né? Se eu não me engano, dá uma coisa entre 4 de 6 ou 5 de 6. Então, assim, é uma coisa muito grande, né? Uma violência muito grande. E como que a assistência, ela pensa na inserção desse público, né? Que, só um spoiler, não pensa. Né? É uma coisa em que os programas a nível federal, ele vai pensar, dar uma pincelada muito superficial em cima disso, né? E em nível municipal, cada município vai ter ali o seu desenho, né? E que muitas das vezes vão ser desenhos também tão superficiais quanto o desenho federal, né? Mas é um processo muito importante. É um processo muito importante, eu acho que o processo da pesquisa, em que a gente vai se debruçar, né? Acho que indo um pouquinho para a fala da Aline em cima de sempre atrelar a sua prática, a teoria, e trazer a teoria para a sua prática, né? Não deixar esse movimento ali acabar. Você precisa estar alimentando aquilo, como que você conseguia identificar dentro de diversos aspectos da atuação no campo de estágio mesmo, né? Que eu estagiei no programa Falecidas Ser Suas, se eu não me engano ele já morreu, o programa federal. E aí tinha o Conduz, que era uma versão municipal desse programa. Né? E aí, visto essas demandas, visto as demandas do público da assistência, que tem suas especificidades, né? E aí com o recorte desse público, quais eram as alternativas que a gente conseguia desenvolver, né? Dentro desse aspecto. É extremamente complexo, não tinha ali uma receita de bolo, né? Se não fosse, obviamente, o auxílio do professor Denis, meu orientador, saudade do Denis. Do Denis, para não se perder dentro desse mundo, porque é um tema que ele não é tão pesquisado, né? Ele não é um tema tão aprofundado, então você tem uma escassez de base teórica, você vai ali, né, nadando naquele rio meio tortuoso para conseguir se fundamentar da melhor forma possível. Os números, inclusive a respeito dos aspectos da violência, de inserção, os números são
muito rasos e assim, você vai ter uma escassez de números oficiais, né? Tanto que você pega o último censo do IBGE, é uma grande crítica que foi feita em cima dele a respeito de você não ter nenhuma conta precisa, né? E assim, o mais próximo que você chega dessa temática geralmente é através da judicialização, né? Que se levanta números ou algumas organizações que têm essa expertise, né, em cima dessa temática. Mas foi um processo gratificante, né, dentro da pandemia, foi um processo que quero continuar. Olha, gente, que aqui está carregando. Tá? Você estava concluindo em relação aos dados? Isso, levantamento de dados, a dificuldade mesmo, né? De ter esses dados, De ter esses dados, eu acho que eu deixo para o nosso público aí em casa, cobrem, né? Eu acho que a gente precisa fomentar principalmente os dados oficiais, né? A política pública se faz com dados e orçamento, né? Principalmente a política pública de assistência, pelo amor de Deus. Eu acho que essa inexistência de dados em relação ao público LGBT, que é mais, eu acho que reflete um pouco a negligência do próprio Estado. Sem sombra de dúvida. Então, passa como se fossem invisíveis, né? Então, são políticas que são paliativas, compensatórias, assim, extremamente frágil. E esses dados, eles denotam aí um vazio da ação do Estado na proteção. Não é? Sim. Então, isso é uma coisa que a gente deve, eu acho que a pesquisa, na verdade, ela reflete a própria materialidade da vida. Não é? Então, na verdade, não é a gente que escolhe o tema, é o tema que escolhe a gente, né? Essa materialidade que nos vem como uma realidade com essa prática e a gente acaba ingressando por temas. Eu, tanto no meu mestrado quanto no doutorado, eu fui pesquisar o MST, porque tinha a ver com a minha vivência na Amazônia, vendo o MST crescer, os grandes projetos, principalmente minerais, meio que destruindo todo um acervo, né, da natureza. E aí o MST entra nessa disputa pelo espaço, né, pelo território. Então, é uma coisa, o tema da pesquisa é algo que ela nasce dessa vivência prática. Ela não é uma inspiração, não é? Você dorme e diz assim, acho que eu vou amanhã pesquisar tal coisa. Então, ela vem dessa realidade, ela vem da nossa vivência. E aí eu vou voltar um pouquinho para a Aline, para ela me falar mais um pouco qual foi o território que ela estudou. Ela foi para Ribeirão, veja bem, São Paulo para Ribeirão. Por que Ribeirão? Eu acho que talvez seja importante contextualizar, né, que a gente planeja as coisas, nem sempre elas de fato acontecem como a gente deseja, né? Na pesquisa. Eu fiz o projeto de pesquisa inicialmente pensando em estudar a vigilância socioassistencial na região metropolitana de Jundiaí. Então, Louveira pertence à região metropolitana de Jundiaí, né? É uma região metropolitana recente, composta ali por 7 municípios que estão ao entorno. Então, como eu estava na vigilância na época, então é isso, né? Teoria e prática estão muito juntas, então minha ideia era pensar, inclusive para conseguir instrumentalizar mais para dentro do meu campo de trabalho, para dentro do município onde eu atuava. Dentro no caminhar do mestrado, eu fui transferida de secretaria. Então, eu saí da Secretaria de Assistência Social e fui parar na Secretaria de Educação. Nesse meio tempo também, dentro da pós-graduação, eu troquei de orientador de pesquisa. Então, foram muitas trocas, assim, no decorrer, que eu falei, cara, e agora? Né? Pensei de mudar de tema, enfim. E aí, a gente vai conversando, né? Vai ouvindo, vai partilhando, dividindo. E aí, assim, não, muito tempo você trabalha na assistência, você tem um know-how. Acho que tem essa questão, né? Vigilância, você não tem produção, você não tem muitas coisas escritas, você não tem quem pesquise.
E diferente da proteção básica e da especial, você inclusive não tem muito cadernos técnicos por parte do Ministério. Você não tem, você tem 2 cadernos, um guia de orientação técnica da vigilância e o caderno Capacita SUAS, que foi um trabalho de consultoria que a Dirce e a Carola fizeram aí pro MDS na época, né? Então a gente não tem de onde você tirar essa instrumentalização do trabalho, pensar em metodologia. Não, Aline, então, né, fica, mantém, fecha. Eu estava ali há um pouco menos de um ano de terminar o mestrado, vamos seguir. Quando eu fui para a qualificação, Carola, Rodrigo Diniz foi meu orientador, né, maravilhoso. E a Carola foi a professora da casa, que foi da banca, que também tem um know-how absurdo, né, em vigilância e em território. E a professora Abigail Torres, maravilhosa, é né? uma referência, né? Super dentro da política de assistência, ela foi a minha professora convidada. E aí, dentro da qualificação, que é esse processo, né, onde os professores avaliam o anteprojeto, como está a pesquisa até ali, eles fizeram a sugestão, Aline, não dá para você pensar em 7 municípios, você está doida, vamos diminuir. Quando eu saí da Secretaria de Assistência, a vigilância também perdeu referência técnica, então pensar em Louveira já não era possível. Então, vamos repensar no trabalho? E a minha ideia, assim, desde o início era como que eu posso contribuir com a instrumentalização do trabalho. Porque eu acho que um trabalho de pesquisa, ele tem que ser propositivo, né? Eu acho que tem sim ter muita crítica, mas não dá pra gente ficar só na crítica. Então, a própria banca sugeriu que eu estivesse ali com o pessoal de São José do Rio Preto, que Carola e Dirce e Rodrigo fizeram um trabalho de consultoria durante muitos anos e que eles tinham ali um outro esquema de vigilância funcionando. Falou, olha, ali dá certo, pesquisa lá. Então, eu permaneci com a referência de Jundiaí, que ali para a região, de fato, tem uma referência importante. Não só para a região metropolitana de Jundiaí, né, mas ali a gente já está ligado a Drades de Campinas, então é uma referência para os 47 municípios que compõem a Drades Campinas. Então, permaneci com o estudo ali em Jundiaí e também fui conhecer o trabalho das meninas lá, que também é uma região metropolitana, né? Recente lá, é uma região metropolitana. Então, foi super legal, porque é isso, né? A gente tem a oportunidade de olhar, porque de fato a vigilância é muitas vezes vista como um departamento de processamento de dados, que vai olhar censo e cadastro único e ponto. E aí eu acho que foi muito importante conhecer a experiência lá de São José, porque elas têm uma outra lógica de funcionamento. É uma relação, dentro da política de assistência, eles têm um organograma que é circular. Eu achei fantástico, assim. Porque a gente sempre tem as caixinhas, né, de proteção social básica, especial, a vigilância ligada à gestão. Se fosse fracionável, né? E elas organizaram um organograma circular, onde no centro da atuação de tudo é o cidadão. Então, tudo parte do cidadão, e aí você tem a oferta de todos os serviços. E aí eles, de fato, trabalham a função vigilante da política, porque é isso, né? A política tem a função vigilante, junto com a oferta da proteção social e defesa da garantia de direitos. Então, todos os serviços desenvolvem essa função vigilante, que era justamente uma das defesas que eu trazia ali dentro da minha pesquisa, né? Assim, não dá para o CRAS não fazer a função vigilante. Como que o CRAS conhece a desproteção do seu território? Como que o CREAS vai atuar diante das violências? Ele precisa conhecer, traçar um perfil, né? Como que a gente vai trabalhando no serviço de convivência sem estar vinculado a esse território de fato, sem conhecer o que acontece ali. Então, essa foi uma experiência muito positiva, assim, foi muito legal conhecer. Jundiaí também tem um trabalho super bacana, né? Com um viés um pouco mais cartorial, assim, um pouco mais burocrático em relação a São José, mas foi muito legal também, assim, conhecer a experiência deles. E poder fazer essa propositura, né? De pensar em instrumentos, de pensar nesse diálogo, trazer sim as dificuldades que a gente tem dentro da política, mas principalmente trazer a possibilidade de outros trabalhos, de outras possibilidades, de outras coisas que são possíveis de se fazer para a implementação da política. Eu acho que isso foi super bacana. Eu acho sensacional, lembrando um pouco do que a Thaís colocou, em relação até, eu falei para vocês, deixa eu me recordar agora, que a pesquisa, ela tem a dissertação, a tese, a ciência, ela tem que se fazer compreendida.
Então, é como se você estivesse escrevendo para quem nunca leu. Então, a gente costumava, eu mesma, MST, mas o que é MST? Então, ela tem esse sentido de se transformar nesse elemento também de reflexão e entendimento. Porque a pesquisa, se a gente pensa a pesquisa do ponto de vista positivista, ela foi colocada no patamar que era exatamente dos iluminados, fazia pesquisa, os iluminados se trancavam dentro de uma universidade e apenas eles conheciam aquele trabalho. E hoje a gente tem a pesquisa como algo que ela ilumina a nossa prática. Ela precisa ser entendida pela pessoa mais simples, assim como o intelectual. Esse é o sentido da pesquisa no meu ponto de vista. Não adianta você ter ficar super orgulhoso e dizer assim, ninguém entende a minha tese. Quando ninguém entende a tua tese, talvez seja um sinal. Haverá sinais que você precisa, e aí isso entrava como se fosse uma vaidade. Nossa, ninguém está à minha altura, né? E eu acho que a pesquisa é isso, a pesquisa é essa conversa, esse papo e esse diálogo que a Aline traz. É descobrir, é refletir, é trazer esse indivíduo que está aí, né, do nosso lado e dizer quais são as políticas, qual o sentido de tudo isso. Porque não tem como dar certo as políticas se esse sujeito não é chamado para dialogar. Não é? Então a gente vai ficar criando políticas que ela não tem, ela não faz muito sentido para o nosso sujeito. Então, pesquisa é isso, né? No meu entendimento. Eu também acho, e eu acho que assim, como a gente acha esse equilíbrio, né? A pesquisa não pode ser um muro de lamentação, mas ela também não pode ser, né? A gente não pode estar crítico, mas a gente não pode estar super militante. Né? Acho que encontrar esse equilíbrio, olha, tem a crítica sim, né? Mas é importante que a gente encontre o que tem de bom, o que não tem, o que é possível mudar, o que não é, quais as estratégias. Porque eu acho que, de fato, a pesquisa ela tem que ter um objetivo que é para além de satisfazer o meu ego, né? Com de olha certeza, como eu sou, olha o meu título. Faço o meu diário. Isso. Querido diário, o mundo é o morango do amor. É isso mesmo. Então, tem contradição. Não existe nem nada, nenhum, principalmente, por exemplo, em temáticas como essas que vocês trabalharam, né? A questão étnico-racial, a questão das políticas de assistência, população LGBT, movimento sem terra, tem contradição. Por mais que a gente diga assim, nossa, isso para mim é muito difícil. Eu falo por mim. Quando eu comecei a ver o MST, e eu fui lá, eu fiquei no assentamento Palmares, lá na Transamazônica, e eu tinha um ideal de que era algo fantástico. E quando eu descobri as contradições do próprio movimento, daí eu voltei e falei assim para a minha orientadora, e agora? Eu tenho que falar isso porque era o único movimento que naquele momento tinha um poder de enfrentamento com o Estado. Estava no governo de FHC. Ela disse, sim, você vai ter que colocar. Desculpa, não é? Você vai colocar e você vai explicar por que esse processo. Porque eu imaginava que tudo eram flores. Tinha conflitos horrorosos, conflitos em relação ao que nós vamos plantar, como vai ser a divisão, a escola, ela tem que ser apenas o saber formal, ou ela entra a militância. Então, dentro do próprio movimento há uma contradição. E tem que ter contradição. A gente avança com a contradição. Claro. Não é? E aí se constrói um movimento, políticas, a partir dessa contradição. A contradição, ela existe e não tem como, não é? Exatamente. A complexidade das relações humanas, né? Sim, sim. Está muito dentro disso. E aí, gente, pegando um pouquinho do que o Samuel colocou em relação ao trabalho dele, que foi feito na pandemia. E aí veio a pandemia, senhores e senhoras. E eu vou contar um pouquinho como foi aqui na Cruzeiro do Sul.
Eu lembro, inclusive eu lembro da data, assim, foi uma reunião do reitor na ocasião, era dia 16 de março. E aí ele chamou para os coordenadores e disse assim, olha gente, é muito provável, está tendo um vírus aí na Europa, e a gente já sabia, e nós tínhamos tido o primeiro caso em fevereiro, de uma pessoa que chegou no Brasil que veio da Itália. É muito provável que chegue por aqui. Aí a gente falou assim, oi? E aí a gente tem que se preparar, como é que a gente vai atender os alunos. E aí a gente achava que a pandemia ia durar 15 dias. E nós ficamos 2 anos de forma remota e síncrona. Então teve supervisão de estágio, teve TCC, evidentemente que as pesquisas que saíram de TCC, elas não, a maior parte não foi viabilizada, porque os serviços pararam, Sim. não é? Sim. E aí as pesquisas que foram efetivadas foram por questionários, mas em loco ninguém podia ir, o serviço fechado, né? Tinha a questão do lockdown. E aí a gente ficou descobrimos outras formas de trabalhar, né? De pesquisar, de trabalhar. O que vocês acharam? Como é que foi para vocês estudar a pandemia, trabalhar na pandemia? Como foi? Samuel, Thaís e Aline. Olha, na pandemia, né, nós tivemos a paralisação total do atendimento, né, dos usuários e aí veio a grande problemática, né? O que fazer, como fazer, ai meu Deus. E assim, é isso que você trouxe, Raia. Os poucos trabalhos que sobreviveram ali, de conseguir realmente ir em loco, foi para uma questão muito específica, né? De um campo de estágio que possibilitava, né? De um outro período de afrouxamento das regras, mas numa grande maioria, né? A pesquisa na pandemia, eu acredito que ela foi um tanto quanto solitária. Pesquisa, numa grande maioria das vezes, ela é um pouco solitária, né? Mas eu acho que foi uma solidão um pouco mais ampliada por diversos fatores. Mas o campo de estágio, no meu caso em específico, ele facilitou bastante o diálogo, né? Você conseguia ali discutir sobre a temática com seus pares, encontrar ali alguém que soubesse um pouco a respeito, mas bem aos poucos, né? Entendi. Bem aos poucos. Bom, para mim na pandemia acho que foi um pouco difícil, também um pouco assustador, porque a gente começou, acho que ficamos 2 semanas, né, no presencial, só que aí o que aconteceu é que a gente recebeu a notícia, né, queria agora, né, as aulas serem online, então tipo, eu não sabia muito como é que funcionaria, se iria ser ao vivo, se ia ser gravado, como que seria, se iria ser naquela plataforma que tem as outras matérias dele, enfim. Tava muito assim, muito nebuloso, como é que a gente vai fazer, como é que vai seguir, será que não vai seguir? Mas uma coisa que eu achei interessante é que os alunos começaram a se acolher nesse sentido, assim, né? Tá todo mundo lockdown, como que a gente vai fazer? Então, criamos um grupo no WhatsApp e aí eu lembro que nesse processo, particularmente eu, né, estava no primeiro semestre que eu ingressei, que foi 2020, estava recebendo seguro-desemprego. Então, para mim, participar das aulas, né, que eram no período matutino, foram importantes, né? Eu consegui ali estar com o computador, né, assistindo. Só que no segundo semestre as aulas começaram a ser gravadas também. Por um lado também foi importante, porque tinha muitos alunos que trabalhavam também, né? Então, A gente fazia assim. A gente fazia assíncrona e aí a gente gravava todas as aulas e disponibilizava. Isso. Então o aluno, né, porque nem todo mundo estava preparado, inclusive os professores, né, para enfrentar. Então a gente disponibilizava a aula assim, era gravada e ficava até o final do semestre, né, porque uma grande parte não conseguia
acessar naquele momento, ou não tinha. A gente descobriu que nem todo mundo tinha internet. Sim. Não é? Lembra? Todo mundo dizia, todo mundo tem um celular, tem internet, e que não era real, né? Sim. Era uma outra demanda até de internet, né? Uma coisa Era, muito louca, porque todo era. mundo precisou se adaptar nesse Sim, sentido. sim. Até os computadores as pessoas utilizavam aqui na faculdade, né? E, por um lado, foi importante a gravação, né? Porque eu comecei a trabalhar no segundo semestre de 2020 e era no período da manhã também. Então, como que eu iria continuar estudando e também continuar trabalhando. Então, a gravação foi importante, porque eu trabalhava de manhã e à noite eu pegava as gravações e assistia uma por uma. Só que eu falo que tinha aquela saudade, né, de você estar ali ao vivo, começar a fazer perguntas, interagir com os alunos também. Então, por um lado, assim, esses 2 anos foram um pouco triste ao mesmo tempo, porque você não via o seu colega do lado da carteira. Mas também a gente tinha as aulas ao vivo também, né? As síncronas. Isso, e que foi importante também, foi muito importante. E eu acho que isso, eu começo no matutino e aí acho que no segundo ano de 2021 a gente muda para noite, né? E foi importante também esse processo também, ter contato com outros alunos. Foi desafiador, mas a gente, enquanto estudantes, a gente conseguiu, coletivamente, a gente conseguiu se ajudar e vencer essa etapa, né? E aí quando foi no presencial, a gente ficou tão feliz. Aí, em 2012, nós voltamos, então foram 2 anos. Sim. E aí, quando nós voltamos, em 2022, era uma alegria absoluta. A gente não conseguia se abraçar, a gente começou com máscara, Sim. não é? Então, a gente fazia assim, ninguém podia se abraçar. E aí, eu quero só contar um detalhe. Depois de 6 meses, alguns alunos diziam, e a gente não pode ficar totalmente remoto? Eu falei, você não estava pedindo presencial? Ou então só as provas remotas. E aí a gente vem no presencial. Então a volta também foi uma questão que foi uma adaptação. Sim. Porque 2 anos praticamente em casa, então foi difícil as pessoas engrenarem ali a questão essa rotina das aulas presenciais. Então, sair foi desafiador, porque a gente teve que dominar toda a questão tecnológica. A gente se refez assim em 48 horas para começar a dar as aulas pelo BB. E aí o retorno foi outro processo. Daí os alunos voltam com perdas familiares, Sim. não é? A gente perdeu alunos, a gente perdeu professores. E aí essas perdas, o emocional desses alunos, eles voltam assim bem destroçados, era como se estivesse voltando da guerra, né? Então, recomeçar também foi bem complicado. Sim. E Aline, como foi para você trabalhar? Olha, se está presencialmente, ou você sempre trabalhou presencial? Eu sempre trabalhei presencial. Sempre estudei presencial também. Eu sou, é isso, né? Veterana da turma de uma outra geração aí, que sempre é isso, né? Bunda no banco da faculdade e no trabalho também. Então, o começo da pandemia foi bem desafiador, assim. Que é isso, eu também me lembro exatamente, né? Quando começou tudo, 25 de março, meio-dia, assim, a prefeitura decretou, só mandou avisar, olha, a partir de amanhã todo mundo em casa. E aí eles começaram, né? Quem tem licença-prêmio vai ficar de licença-prêmio, vai ficar de férias, não ficar de tudo, até a gente pensar o que fazer. 25 de março a gente parou, logo no começo de abril eu descobri uma gestação. E aí fiquei, né, em casa. Já era grupo de risco. Já era grupo de risco. Tá. Fiquei, né, peguei tudo que tinha de férias, de licença-prêmio na ocasião. Acompanhando aí, que nem uma doida, né, as aulas das crianças em casa, porque eu tinha um de 5 e de 6, tinha 2 em casa. Então, foi uma super adaptação. Quando terminou os períodos que eu tinha, né, de licença, de férias, eu voltei em teletrabalho.
Porque inicialmente a prefeitura, todo mundo que era efetivo, ela afastou, ficou trabalhando só os profissionais terceirizados. Então fizeram um rearranjo, então, né, profissional que nunca tinha estado no CRAS, apareceu no CRAS, eu estava no CRAS na época, né? Então foi aquela coisa louca para dar conta do emergencial. Então depois a gente foi de fato, né, os profissionais foram voltando, foram retomando o trabalho, aí eu fiquei de teletrabalho, então eu ficava em casa, dando um suporte para a equipe no sentido de organização dos dados, organização de demanda, de como entrar em contato, porque aí entra nisso, né? Esse atendimento via WhatsApp, coisa que a gente nunca tinha feito antes. Então eu fiquei trabalhando aí de teletrabalho até o nascimento da criança, né? Então eu fiquei aí o ano inteiro de 2020, de março a dezembro, eu fiquei na verdade, no segundo semestre. O primeiro eu fiquei afastada de férias e de licença, tudo que eu tinha. Segundo semestre eu trabalhei em teletrabalho. Depois eu fiquei de licença maternidade. Quando eu voltei ainda tinha, né, resquícios da pandemia, hora fecha, hora não fecha, hora faz assim, hora faz assado. Mas é isso, né? A Louveira decretou que a assistência estava dentro dos serviços de emergência, não ia fechar, e a gente seguiu o baile do jeito que estava, né? Eu estava fazendo a pós-graduação na PUC Campinas na época, então também foi essa loucura de, olha, fechou, fazendo aulas também, síncronas, a pós era de sábado o dia inteiro, então todo sábado a gente finalizou um semestre nessa coisa de sábado o dia inteiro na tela do computador, para ir fazendo as aulas. Foi um mega desafio, né? Eu acho que ajudou muito, porque como era um grupo que já vinha há um ano juntos, então já tinha aí, diferente de quem está começando, né? A gente já tinha aí uma interação melhor, então deu para fluir as aulas de uma forma um pouco mais tranquila, né? Essa coisa de todo mundo de câmera aberta, de poder acessar e falar a hora que quisesse, mas foi desafiador, né? Foi desafiador, pegou assim as pessoas sem nenhum preparo. Bom, eu estou muito feliz de ter a Thaís aqui, a Aline, o Samuel, colegas de trabalho, né, que foram nossos ex-alunos. E essa conversa, esse bate-papo aqui, mostra a qualidade da prática profissional, da carreira acadêmica que eles fizeram após o curso de serviço social. Então, eu fico muito orgulhosa, me sinto totalmente contemplada como professora, né, de vê-los, né, com uma colocação no mercado de trabalho, na carreira acadêmica, na pós-graduação e também dentro dos movimentos sociais, que é uma coisa que não dá para a gente fugir desses coletivos, que eu acho que fortalece, inclusive, o nosso desempenho profissional e a nossa militância. Militar, estudar, fazer pesquisa, eu acho que não tem como separar. Então eu quero agradecer a todos e todas, a Aline, a Thaís e o Samuel, e eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês falem um pouquinho, mas assim, vamos... diga uma palavra, o que representou voltar para Cruzeiro depois de quase 20 anos, depois de 2 anos, depois de 5 anos, o que representa esse reencontro com o início, porque tudo começou aqui. Aline. Uma palavra pouco. Não, você pode aí, umas 5 horas, né? Sim, eu volto muito agradecida para essa casa, porque de fato eu acho que a formação aqui foi uma formação que me trouxe para um outro lugar de vida, né? Eu acho que os professores que eu tive aqui, essa formação crítica que eu descobri aqui, e também esse cuidado com a escrita, com a pesquisa, com a teoria, foi daqui que eu consegui, foi aqui que eu aprendi, é isso que eu levo para a vida, né? Então, para mim, é muito bom, inclusive, poder voltar, fazer esse bate-papo e poder contribuir, assim, fico super... Encontrar as professoras. Encontrar as professoras, isso é muito legal, viu, Rai? Eu estava aqui antes de você chegar, né? Você chegou, eu já estava, mas, de fato, assim, foi inclusive um privilégio, né? Pude ser monitora sua, você tinha disciplina de metodologia científica, né? De e quando você chegou, serviço meu social. Deus, como que eu vou ser monitora dela? Ai, coisa mais maravilhosa. Então é isso, né? É muito bom poder te encontrar e poder voltar aqui e poder retribuir
um pouco, porque sem sombra de dúvidas, tudo que eu consegui traçar até hoje tem da Unixul muito, muito. Eu agradeço bastante. Legal ouvir isso, viu? Bom, uma palavra, acho que é memória, assim, né? Acho que memória dos momentos que eu tive na sala de aula, memória das orientações que eu tive com a Rai, memórias das aulas da professora Elisângela, memórias do professor Denis, do professor... Ai, qual é o nome dele? Ai, Silvio. não, o professor André também. André André Val. Val. Isso. Memórias também da primeira turma que a gente encontrou no 8º semestre, que nos recebeu. Então, eu saio daqui desse podcast, que é muito importante. Acho que outros alunos que vão ouvir, acho que espero, né, que seja uma semente. Eu entendo que o podcast é uma semente para outros alunos que estão vendo, para que entendam, para que não desistam do curso, que continuem perseverando, que terminem, que sejam profissionais excelentes. E eu sei que vão voltar aqui e contar as suas histórias. Então, a palavra que eu deixo aqui é memórias. E gratificante estou. Pelo convite. A gente que agradece, né, a sua participação. Samuel. Complicou pra mim, né? Depois dessas duas, fazer essa síntese em uma palavra é difícil, né? Mas eu acredito que seja muito uma palavra que vai trazer isso é muito orgulho, né? Orgulho de fazer parte dessa história, dessa trajetória, orgulho de ter conseguido, né, ocupar esse espaço, estar aqui é muito bom, dividir essa mesa hoje com vocês é muito bom, ter participado de todos esses momentos, né, que foram momentos de descobertas, momentos de... Acho que o desafio, dependendo de como ele é posto, ele ajuda bastante, né, ele vai forjando e é isso, né, eu acredito que a Cruzeiro tem um potencial incrível de formar, né, como já foi trazido, uma formação crítica, que é muito importante para a nossa profissão, que é muito importante para a atuação do profissional, seja na ponta ou na pesquisa, você precisa estar alinhado com o projeto ético-político da profissão, a gente precisa ter isso guardado no bolso, né? Muito importante. E é isso, orgulho e muito grato, obrigado. Obrigado. Bom, gente, então nós vamos encerrando o nosso podcast em pauta, pelos 30 anos de aniversário do curso de Serviço Social, dizendo agora que a palavra que mais me toca agora é felicidade, alegria de receber esses profissionais maravilhosos com uma prática totalmente exitosa e crítica, e saber que de alguma forma a gente participou um pouquinho desse processo. Então, eu agradeço a Thaís, a Aline, o Samuel, e agradeço você que está nos assistindo. Espero que te espero no próximo encontro. Tchau!